Desenvolver políticas públicas que respondam às demandas do país está entre as funções de parlamentares das diferentes instâncias, vereadores nos municípios, deputados estaduais nos estados, deputados federais e senadores no país. Todos têm papel importante na elaboração de ações que transformem a realidade brasileira, as políticas educacionais, entre elas. Se você é ouvinte do podcast do Instituto Natura, você já sabe que a gente tem muito interesse em discutir o papel de diferentes atores na construção de uma educação de qualidade. E hoje a gente fala do papel do legislativo, com foco no legislativo estadual. Como deputados de diferentes partes do Brasil podem qualificar o debate público educacional? Como eles podem ser articuladores de ideias e propostas que garantam um aprendizado melhor e mais robusto? Onde começa e onde termina o trabalho do legislativo? Em que medida esse trabalho pode realmente melhorar a educação brasileira? Estas são algumas perguntas que a gente tenta responder aqui hoje. Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos tocadores de áudio às segundas-feiras. A gente recebe a deputada estadual em segundo mandato em São Paulo, Marina Elou. Marina tem formação em administração pública, com especialização em negócios e sustentabilidade. Como deputada, ela foi autora de leis ligadas à educação, inclusive a que proíbe o uso de celulares nas escolas do estado de São Paulo. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Bom, deputada, primeiro queria agradecer muito pela sua presença aqui. Hoje vai ser uma conversa muito interessante para falar do legislativo e a educação, então muito obrigado aí pela sua presença. É uma honra para mim, uma alegria. O Instituto Natura e você foram bem importantes no começo da minha trajetória, então estou feliz de estar aqui de volta. Então vamos começar por aí. Eu tive o privilégio de acompanhar a sua jornada desde antes de você entrar na vida pública, né? E tá sendo uma jornada e tanto, né? Muito legal. Então, antes da gente entrar no nosso assunto, que é o papel do legislativo na educação, você podia contar pra gente um pouco dessa sua travessia, dessa sua jornada até aqui? Claro, eu me formei em administração pública, né? Eu sempre gostei de pensar construções coletivas e eu queria trabalhar com sustentabilidade, mas quando eu me formei, primeiro que nunca ninguém tinha me perguntado se eu queria entrar na política. Não era uma referência, não era um caminho, assim. Não tinham mulheres jovens que não eram de família de políticos, que não eram de partido participando. Então nem era uma coisa que passava pela minha cabeça. E eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia, fazer um projeto em Altamira, de Belo Monte, e eu queria trabalhar com sustentabilidade e passei no trainee da Natura. Minha avó era consultora já há 20 anos na época, então era uma empresa que eu já tinha muito carinho, uma empresa brasileira, uma empresa sustentável, e foi muito importante na minha trajetória. Foi um espaço muito especial mesmo, que eu aprendi muito, aprendi a trabalhar, aprendi a conquistar, pensar de forma organizada, com planejamento, mas com bastante sonhos grandes, e conheci pessoas muito inspiradoras, você foi uma delas, que me ensinaram muito nesse processo. Eu criei a área de diversidade, fui trabalhar primeiro com inclusão de pessoas com deficiência, depois trabalhar com a área de diversidade como um todo, mas chegou uma hora que isso teve um teto, e eu fui trabalhar com desenvolvimento de pessoas, era dentro do RH, foi muito importante, também aprendi muito sobre como montar times, como estimular as pessoas, como desenvolver pessoas, mas eu sentia muita falta desse espaço coletivo, e eu gostava muito do Instituto, então falaram, então atende o Instituto que eu acho que você vai ficar feliz lá. E eu era um lugar porque eu fui muito feliz mesmo. E como que foi essa tua transição para a política? Eu sempre gostei muito, e daí quando em 2013 teve as grandes manifestações, eu comecei a me envolver muito, conheci muita gente legal. E naquele momento a gente tinha um problema muito grande em relação à qualidade da política pública, ao que a gente estava pedindo, mas
começaram a criticar todos os políticos. E eu falava: "Não, mas espera aí, a gente precisa entender que a política é muito bom. A democracia foi essa tecnologia social incrível em que a gente tem as diferenças que são legítimas. É legítimo a gente pensar diferente numa sociedade, é legítimo as pessoas serem diferentes. Mas na política essas diferenças deveriam se encontrar para negociar o melhor caminho para todo mundo". E eu falei: "A gente não pode achar todos os políticos ruins, a gente precisa de bons políticos". Só que eu nem conhecia nenhuma pessoa que já tivesse sido candidata na vida. E eu virei o ano de 2015 para 2016 querendo trabalhar numa campanha, porque eu nem sabia o que fazer uma campanha. Só que eu queria que fosse de mulher, jovem e que falasse de sustentabilidade. Eu não achei ninguém com esse perfil e umas amigas falaram: "Ah, mas você é mulher, jovem, gosta de sustentabilidade, vai lá você". E eu falei: "Eu não tenho a menor ideia como fazer isso". Mas daí a ideia foi crescendo, a gente chamou um monte de gente que queria pensar isso juntos. Eu me filiei à Rede Sustentabilidade, que é a primeira eleição que concorria na vida, tinha acabado de virar partido, então eu não sabia o que estava fazendo, nem ninguém do partido sabia o que estava fazendo. E a Natura me deu uma licença não remunerada, que foi muito importante na época para permitir que eu tivesse essa oportunidade. Eu não fui eleita, porque a gente não fez o quociente eleitoral. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu sei construir chapa, eu sei bater número, eu sei como funciona o quociente eleitoral, eu sei que era impossível eleger naquela época. Mas naquela época eu não sabia. Então eu tinha certeza que ia ser eleita. Mas é na vivência que a gente cria as possibilidades das coisas de fato existirem. Então eu não fui eleita, mas tive muitos votos, mais do que 3 pessoas que foram eleitas, e me deu as condições para na próxima eleição virar deputada estadual em 2018 e daí fui reeleita em 2022. Maravilha, bela trajetória, muito legal te ouvir. E agora você está como deputada estadual, então eu queria começar a entrar no nosso assunto aqui, né? Você apresenta o teu mandato como comprometido com alguns temas prioritários, e entre eles está a primeira infância. Então, queria saber, primeiro, por que você considera importante esse olhar para as crianças, e depois, assim, já que a gente está falando de educação, como que, na tua opinião, a educação entra nessa questão? Boa. Esse assunto, ele entra na minha vida ainda antes de toda essa história, na faculdade. Quando eu começo a pesquisar, fazer iniciação científica, eu começo a procurar e quero pesquisar qual é a melhor forma de quebrar o ciclo da pobreza, de quebrar o ciclo da desigualdade social. E na época eu conheci os estudos do Heckman, que tinha acabado de ganhar um prêmio Nobel de Economia, provando que se a gente investe na primeira infância, a gente tem o melhor resultado desse investimento público para o resto da vida daquela pessoa. Porque na primeira infância tem uma janela de oportunidade para o desenvolvimento da capacidade cognitiva, emocional, de desenvolvimento daquela criança que vai ter impacto para o resto da vida. Ela vai ter melhores notas, ela vai ser um melhor emprego, ela vai ter uma família mais estruturada, vai ter uma família mais feliz a partir desse investimento na primeira infância quando ele é bem feito. Isso me pegou muito, porque traz um potencial muito grande investindo nas crianças que realmente deveriam ser o nosso foco de preocupação. A partir desse estudo, fui aprendendo cada vez mais sobre a primeira infância, entendendo que sim, a gente tem um impacto no desenvolvimento futuro muito grande e um impacto no investimento no presente muito grande, porque hoje ainda é um estimulador de pobreza famílias que têm crianças pequenas, porque elas trabalham menos, elas têm menos renda, elas têm mais custos e elas acabam sendo famílias mais pobres e essas crianças acabam passando por mais necessidade ainda. Então as crianças vulneráveis da nossa sociedade, as crianças em situação de pobreza, são as que mais precisam da nossa atenção. E daí a gente entende que colocar a primeira infância como um pilar foi fundamental para que a gente desse passos importantes para que o Estado pudesse atuar com a primeira infância. Inclusive porque daí, já fazendo o link com a educação, a gente assume o mandato um pouco depois das creches terem saído da assistência social e ido para a educação, então já tem um entendimento que a educação infantil, né, do 0 aos 6 anos, é competência da educação, mas a gente ainda tinha um lugar que é competência do município e que o Estado não precisava fazer nada a respeito. Só que daí essa criança chegava para o primeiro ano no ensino fundamental e não tinha as condições de começar a aprender a ler. Então a gente começou a estimular que sim, todo o desenvolvimento da primeira infância, o Estado tem que estar responsabilizado, tem que apoiar os municípios, tem que ser indutor de políticas públicas importantes. A gente aprovou a política estadual da primeira infância, a gente participa do Comitê Estadual da Primeira Infância, a gente vem trabalhando para fortalecer esse entendimento que o Estado precisa sim trabalhar para que a gente
zere a fila das creches, a gente tem 50% dos municípios do estado ainda com crianças sem ter uma creche para ir. Discuta a qualidade dessa creche, discuta a qualidade desse desenvolvimento infantil e apoie os municípios para que a gente possa ter a melhor política pública para as crianças do nosso estado. Boa, você sabe que a gente também é um defensor dessa lógica, né, de que o Estado, né, o governador, ele é responsável não só pela rede estadual, mas, enfim, pela educação do território do estado onde ele atua, né, que acho que tem tudo a ver também com o que você está falando. Eu queria agora te fazer a pergunta, que é a pergunta que a gente quer tentar começar a responder aqui, que é entender o papel do legislativo na educação aí como um todo. E aí falando na educação do ponto de vista de melhoria da educação do Brasil, né? Então eu queria te fazer essa pergunta direta, assim, como é que você descreveria esse papel, assim, do legislativo para a educação do país? Eu acho o legislativo muito importante entre um modelo democrático de pesos e contrapesos, executivo, judiciário e legislativo. O legislativo tem esse papel fundamental de formular e pensar políticas públicas na construção da legislação do país. E isso tem um impacto em a gente realmente olhar para a educação como uma prioridade fenomenal. Mas para além de criar as leis, porque muitas delas já estão criadas, a gente tem que pensar o orçamento. Não existe política pública sem dinheiro e o legislativo é responsável por aprovar, votar e construir o orçamento. Então a gente tem os 3 papéis do legislativo, que o terceiro é a fiscalização, garantir que a gente tenha todas as leis aplicadas, todos os programas e o executivo fiscalizado completamente em consonância com um avanço necessário em todos os temas, e na educação não é diferente. A gente precisa de legislação, a gente precisa discutir. Então hoje a gente vê o Congresso Nacional discutindo o Plano Nacional da Educação, um documento fundamental para orientar os próximos 10 anos de educação, que precisa ter bases concretas em temas que vão melhorar a educação. A gente discute o orçamento, pensar como a gente traz mais dinheiro, como aloca esse dinheiro, como repensa o Fundeb, tudo isso veio do Congresso Nacional e faz essa cobrança, essa fiscalização. Eu gosto de falar um quarto papel importante do legislativo, que é essa articulação com a sociedade civil, articulação com a população, com os cidadãos, com os diversos escutas que compõem, né, o nosso país. O legislativo também tem esse papel de fazer essa conexão entre tudo que está acontecendo com o executivo, de ouvir, de estimular conversas, de se abrir para audiências públicas, de se abrir para construções coletivas, para trazer, de fato, um conhecimento que não é só dos políticos. Todo mundo tem que construir política, mas o legislativo tem que fazer essa ponte entre o que está acontecendo na sociedade com a institucionalização da legislação, a institucionalização da cobrança do executivo. Então tem muita coisa que o legislativo pode fazer, e é muito importante que o Brasil se debruce mais sobre o legislativo, que a gente tenha um legislativo com uma qualidade melhor, para que a gente possa ter políticas públicas melhores para todo mundo. Com certeza, acho que um dos objetivos aqui é a gente elucidar justamente esse papel para dar luz, né. Eu vou daqui a pouco te fazer uma pergunta sobre essa questão da fiscalização, que eu quero entender melhor, mas antes eu não queria perder um gancho que você deu dessa questão da articulação, né. Aqui no podcast, a gente já falou com o governador, secretário de educação, integrante do terceiro setor, né, e todo mundo tem essa visão de que se todo mundo trabalhar junto, de maneira alinhada, articulada, há muito mais chances da educação avançar, né. Você um pouco já acabou de falar que acha que o legislativo pode ter um papel nessa articulação. Eu queria entender, assim, como, né, que o legislativo poderia ajudar a articular esses diversos atores, como que isso funciona, na prática? Eu vou dar 2 exemplos que eu acho que podem trazer um pouco essa visão. Tanto um exemplo como o legislativo, a partir de uma articulação da sociedade, pode ser um catalisador de um tema, quanto como a gente pode ajudar que o executivo e que as políticas públicas caminhem na mesma direção. Então, o primeiro que eu gosto de dar é a própria lei que proíbe o celular nas escolas. Então, a gente começou a construir esse projeto dentro do legislativo aqui estadual, foi o primeiro estado a discutir isso, e a gente, quando protocolou o projeto, sinceramente, não tinha a menor expectativa de que ele fosse aprovado e de que ele virasse lei. A gente entendia que a gente estava indo bastante na contramão de uma visão de educação pela tecnologia, de que a gente não tinha muito suporte, mas a partir de uma constatação muito concreta. Eu ia nas escolas, eu via os professores falando, não dá, os alunos dão TikTok na cara deles, um silêncio nos recreios. A gente falou, vamos propor esse projeto. Só que a gente propôs o projeto
no final de fevereiro de 2024. Em março saiu o livro do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, e criaram-se movimentos da sociedade civil, como o Movimento Desconecta, como Desliga Aí, como o Unplugged, diversos movimentos começando a discutir a importância disso. E a gente viu que conectando com a mídia, conectando com os especialistas que estavam falando no tema, conectando com a Associação de Pediatria que estava falando sobre a questão, conectando com o judiciário que estava trazendo diversas preocupações do impacto que estava refletindo já no judiciário da vara de crianças e adolescentes. A gente começou a criar um movimento de conectar todas essas frentes na mesma direção de aprovação da lei, e esse movimento fica tão forte, tão sustentado, que a gente consegue sentar com o governador, consegue sentar com o secretário para aprovar o projeto, e esse projeto vira lei. A gente consegue levar esse movimento para Brasília, junto com a UMEC, e cria-se uma lei nacional. Então tem uma articulação que é possível fazer a partir de um tema muito concreto, e isso vira uma legislação, isso vira uma política pública real. Uma outra possibilidade é o que a gente tem agora com a discussão do Plano Estadual da Educação. Então o legislativo ele faz parte, tem uma cadeira nessa discussão junto com o executivo, junto com a sociedade civil, junto com especialistas, e ter esse papel de articulação para que a gente construa políticas públicas na mesma direção é fundamental. Porque não adianta a gente ter um Plano Nacional de Educação discutindo um tema, um Plano Estadual discutindo um tema, e a Comissão de Educação da Assembleia aprovando leis numa outra direção, que obriga depois a gente fazer uma conjuntura que não faz o menor sentido. Isso acontece muito, né? A gente tem todo dia algum deputado propondo uma matéria diferente para que a gente possa colocar na grade educacional. Então a gente também tem que fazer um papel de escuta do que está acontecendo para trazer para casa e falar, não funciona por aqui, a gente precisa ouvir, tem esse plano ali. Então, articulação entre poderes, entre instâncias federal, estadual, municipal, entre executivo, legislativo e judiciário, entre especialistas, sociedade civil, entre escolas, professores, é um papel fundamental do legislativo. Bom, eu já estou com várias perguntas aqui na cabeça, eu quero voltar para essa história aí dos celulares, mas eu não queria perder o gancho da questão da fiscalização. Você poderia me dar um exemplo, assim, como que funciona isso na prática, essa parte da fiscalização do ponto de vista do legislativo? A gente tem esse papel de escuta da sociedade que nos dá um poder de fazer essa fiscalização. Então a gente tem algumas ferramentas mesmo, como o requerimento de informação, que a gente pode fazer uma pergunta para qualquer órgão do executivo e ele é obrigado a nos responder e tem um prazo para isso. Como reuniões com o executivo, como olhar o orçamento e falar o que você tem feito, o que você não tem feito, como acionar o Ministério Público. Então a gente tem diversas ferramentas para como a gente possa fazer essa fiscalização, e a gente faz desde coisas muito pontuais, como a gente tem 2 ETECs que não estão tendo aula porque não tem luz. Daí os alunos procuram a gente vai lá junto com eles, faz um requerimento de informação, pega uma reunião com a secretária, entende o que está acontecendo, cobra um plano de ação para que isso possa voltar. Então a gente é um canal de escuta da população e encaminhar as demandas do que vem, mas a gente pode fazer fiscalizações muito maiores, como por exemplo, o que a gente tem feito agora com a Frente Parlamentar pela Renda Básica, que eu faço parte, que a gente pegou e analisou todos os gastos da assistência social nos últimos anos e viu o quanto que foi empenhado e não foi gasto. E daí, estruturalmente, a gente faz uma ação junto ao Ministério Público, junto à Secretaria, cobrando, entendendo o que aconteceu com esse orçamento, por que a gente não gastou o que a gente se propôs a gastar, o que foi aprovado. Então, a fiscalização ele é tão fundamental para o Legislativo, porque ele pode ir desde uma demanda muito pequena de escuta da população, mas que vai impactar a vida de muitas pessoas, até uma mobilização grande de análise do orçamento, de avaliação de políticas públicas, de discussão sobre o impacto de uma ação de milhões e milhões de reais. Legal, obrigado, Marina, acho que ficou super claro. Eu quero voltar para a questão da lei de proibição dos celulares, que acho que foi um grande feito, assim, bem poderoso, que você capitaneou aí pro estado de São Paulo, né? Eu tive outro dia num espaço onde o próprio secretário de Educação de São Paulo falou que foi super importante e mudou a forma como os alunos se relacionam, se comportam nas escolas. Então, eu imagino que você também esteja acompanhando, e eu queria até
perguntar sobre esse depois, né? Qual que é a tua sensação em relação ao que está acontecendo a essa lei? Se vai ter alguma continuidade em relação a ela? Como que você está vendo? Foi uma experiência muito impactante ter trabalhado nessa lei o ano passado. A gente não tinha expectativa que a gente ia aprovar ela no começo, mas a gente teve muita dedicação para que ela de fato virasse lei no final. A gente tem na Assembleia um acordo que cada deputado aprova um projeto por ano. E esse é uma finalização por conta de truques do regimento interno que tornam a tramitação de projetos muito complicada e muito difícil e torna a carta muito presidencial. Então a gente tem uma planilha em que cada deputado põe lá o seu projeto que quer aprovar durante o ano. Esse projeto vai ser sancionado ou vetado pelo governador depois, e a gente não derruba veto. Então a gente precisa ao mesmo tempo ir construindo com o executivo para que o projeto seja sancionado. Por isso que construir esse arcabouço de sustentação do projeto na sociedade é tão importante. A gente estava lá trabalhando, já tinha feito umas 5 reuniões com as secretarias, tinha todo o movimento, já tinha tido 6 audiências públicas. A gente já acreditava que o projeto podia ser aprovado e sancionado e que isso ia impactar muito a vida das pessoas. Eu estava convencida que era um projeto muito importante. Quando de repente volta o projeto com 2 pontos vermelhos, 2 deputados que não concordavam com a aprovação do projeto. Daí eu me preparei para ir falar com esses deputados. Levei um monte de documentação, estudei o deputado, falei, essas são as pautas dele, ele pode ser contra por causa disso, ele pode ser a favor por causa disso, vamos lá. Fui lá conversar com ele, e levei um dos coautores comigo, que era do mesmo partido, pra quebrar alguma resistência. Cheguei lá com um monte de coisas, daí o deputado vira pra mim e fala assim, não, Marina, nem precisa abrir isso daí. Sabe por que eu sou contra? Vou te contar. Porque eu gosto muito de falar nas escolas e eu gosto que os alunos me filmem, porque melhora meus números no Instagram. A melhora meu engajamento, sabe? Eu tenho mais seguidores. Então eu gosto que eles possam usar o celular pra me filmar. Daí o deputado, a gente tá falando de milhões de alunos, a gente tá falando de milhares de escolas. Pois olha só, o projeto aqui tem uma parte que ele fala que os celulares podem ser utilizados dentro de uma atividade pedagógica orientada. E se você combinar com a professora que quando você vai falar é uma atividade pedagógica que eles podem usar o celular, ele, boa ideia. Posso ser coautor, então, do projeto? Então, é um processo longo para até que uma política pública e um projeto de lei realmente vire realidade, mas acho que teve um impacto muito importante, muito bom. O que a gente tem visto também nos anima muito. Quando a gente aprovou o projeto, em novembro do ano passado, eu cheguei a receber ameaça de adolescentes. A gente recebeu milhares de reclamações, a gente recebeu filmes de adolescentes gritando comigo, que era um absurdo. E eu entendo realmente uma mudança muito grande para uma geração que passou pela pandemia, que tá viciada no celular, que não consegue realmente prestar atenção numa aula de 40 minutos sem o aparelho. Então era difícil mesmo. Achava que ia demorar 1 ano para que a gente conseguisse ter as pessoas percebendo os impactos positivos da implementação, que a gente conseguisse ter esse tempo de implementação e mudança de percepção em relação ao impacto. E o que aconteceu é que a gente começou em fevereiro, agora em abril a gente já começou a receber adolescentes pedindo desculpas pelo que tinha mandado pra gente, a gente recebe muitos professores agradecendo, a gente recebe movimentos lindos de escola fazendo apresentações de coisas que eles criaram a partir de não ter o celular na escola, criativos, mandando pra gente. Então a gente tá vendo um impacto mais rápido de percepção positiva de não ter o celular nas escolas do que a gente esperava. Depoimentos muito legais, os adolescentes falando a gente não quer que volte. E a gente sabe que ainda não tá perfeito, demora mesmo para que a gente consiga ter implementação numa rede tão grande quanto de São Paulo, quanto do Brasil. A gente tem apoiado as escolas e acho que esse é um papel importante do legislativo também, dar suporte e continuar apoiando para que as políticas públicas sejam implementadas. Então, a gente está fazendo agora no segundo semestre o edital de emenda só para as escolas que precisarem de apoio para implementar armário, implementar mesa de ping-pong, implementar outras possibilidades para uma escola sem celular. Mas a gente está muito feliz com os resultados até agora. Eu também tenho acompanhado e os resultados parecem ser muito bons. Queria trazer o outro lado, não dessa lei especificamente, mas de leis assim como essa. Esse assunto eu considero super importante, esse dos celulares, enfim, tudo que inclusive o Jonathan Haidt traz também. E a gente até fez um podcast aqui com o pesquisador, professor Fábio Campos,
E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, eu não me lembro exatamente a frase, mas era alguma coisa do tipo assim: essa lei a gente precisava fazer, mas de alguma certa forma isso também representa um fracasso. De, pô, por que que a gente teve que fazer essa lei? Por que que as próprias secretarias das escolas não conseguiram se autogerenciar em relação a isso, né? Não quero nem entrar nessa discussão sobre essa lei específica, mas a minha pergunta vem nesse sentido, que assim, nesse caso dessa lei, vamos dizer assim, deu tudo certo, né? Mas não tem um risco também de repente, a Secretaria de Educação, o Ministério estarem fazendo uma super política estruturante, com mudanças super relevantes do ponto de vista estrutural, e de repente vira uma lei que alguém decidiu no escritório e bagunçar tudo o que está sendo feito de maneira estruturada? Como é que o legislativo, assim, quem leva a sério essa questão de educação no legislativo, como é que a gente evita isso? Existe, mas também existe a possibilidade de ter uma lei excelente do legislativo e o executivo vetar porque não quer fazer. O que a gente tem nesse modelo de pesos e contrapesos é como construir esses consensos e essas negociações do que de fato é melhor. E muitas vezes o legislativo não senta nessa mesa que está construindo essa política pública, e eu acho que esse é um erro. Para a gente evitar exatamente isso de acontecer, a gente precisa envolver todos os atores. E o legislativo é um ator importante. Frequentemente vejo isso acontecendo. Eu sou da Comissão de Educação na Assembleia, então vejo muitos projetos ruins de educação. Eu estudo educação bastante tempo fora, o que não é bom. Não dá para a gente pôr todos os temas que a gente quer resolver na grade curricular e achar que isso que vai resolver a educação, porque a gente precisa garantir que os professores possam ensinar as crianças a ler, a escrever e atender a base nacional curricular. Concordo com tudo isso. Mas a gente precisa de uma discussão mais ampla. Eu acho que muitas vezes quando isso acontece, é porque alguém que deveria e poderia estar sentado nessa mesa também da construção não estava. E esse pode ser um papel importante de pensar essa articulação de muitas formas, né. A importância da política é que ela é mais forte quando a gente escuta mais vozes e tem mais consensos construídos, e daí diminui esse risco de repente, tomar um contrapé de uma coisa que nem deveria ser lei. É, cada vez está mais claro que essa articulação entre os diversos atores é muito fundamental para o avanço da educação e de outras políticas também, né? Falando de outras políticas, a gente já está quase chegando ao final aqui da nossa conversa, porque o tempo passa muito rápido. Eu queria aproveitar para falar de um assunto que, claro, tangencia a educação, mas que não é exatamente educação. E é um tema que aparece como prioridade da atuação como deputada, que é a questão da sustentabilidade e a proteção do meio ambiente. Recentemente, a Frente Parlamentar Ambientalista e a Frente Parlamentar pela Primeira Infância publicaram uma nota conjunta com algumas propostas de mudanças na infraestrutura física e nas estratégias pedagógicas das escolas, pensando em mitigar os efeitos das mudanças climáticas no ambiente escolar. Então, eu queria um pouco a tua visão sobre este assunto, e aí, se você quiser expandir um pouco nessa questão de sustentabilidade também, fica à vontade, mas com esse olhar de proteção das crianças e para a educação, como que você vê essa questão da mudança climática influenciando esse tópico? A gente acabou de discutir a LDO, né, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, recentemente na Assembleia, e uma das emendas que a gente colocou era exatamente para a gente avançar nessa adaptação climática, que é muito importante. Eu entrei na política com esse impulso, eu tenho certeza que todos nós que estamos vivos hoje temos um desafio da nossa geração, que é pensar um novo modelo de desenvolvimento que dê conta da nossa profunda pobreza, da desigualdade social persistente, dos desafios que a gente ainda tem, mas que preserve as condições de vida do planeta, que preserve o meio ambiente e, com isso, as condições de vida justa e digna para todas as pessoas. Está falando de coisas muito concretas que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente falava como problema futuro, e agora a gente teve, o ano passado, no Brasil, 1 milhão de crianças ficaram sem acesso à escola, sem ir para a aula, por conta de impactos das mudanças climáticas, seja pelas chuvas no Rio Grande do Sul, seja pelas secas na Amazônia, seja pelas queimadas. É muito significativo, é muito real o que a gente tem vivido. E esse é um ótimo outro exemplo de articulação. A gente tem no mandato essas 2 frentes parlamentares, uma pela primeira infância e outra pelo ambientalista água, saneamento básico, que conversa com a sociedade civil, que conversa com diversos membros. Então, juntando as 2 frentes, a gente tem mais de 200 organizações e instituições participantes participando das nossas audiências, das nossas construções, e a gente juntou esses 2 temas para falar sobre como que a gente poderia juntos construir uma boa
nota técnica que endereçasse para o executivo, que endereçasse projetos de lei, que pudesse embasar políticas públicas para a resiliência nas escolas. E isso começou de uma forma muito concreta, né? Eu fui falar numa escola e quase desmaiei. Eu precisei sair da aula, tipo, passei mal porque estava muito quente Uau. dentro da sala. E eu falei, não é possível. E daí a gente começou a discutir muito como que a gente adaptava as escolas. Já vinha essa provocação do Rio Grande do Sul, de adaptação e volta pós-crise. A gente participou aqui, em São Paulo, muito ativamente do desastre no litoral norte, ali em São Sebastião, e a gente viu que rapidamente o Estado e a sociedade civil e todo mundo doou e começaram a atuar para que aquelas pessoas fossem realocadas, diversas questões atendidas, mas 6 meses depois, as crianças ainda não tinham aula. A diretora abriu a casa dela para começar a dar aula em rodízio para as crianças, porque as crianças não tinham onde ter aula. A gente precisa garantir que nesses momentos a volta às aulas seja uma prioridade, que a adaptação e a resiliência ao calor, ao frio, à falta de água seja prioridade. E que o acesso ao verde também, né? A gente teve esse dado ano passado que saiu que é assustador, que é 1/3 das escolas brasileiras não tem nenhuma área verde. Nada, não tem nenhuma graminha, nenhuma árvore. E isso é um direito das crianças, acesso ao verde, acesso à natureza para o seu desenvolvimento saudável. Então eu acho que esses são 2 temas que a gente vem trabalhando pelo mandato, que a gente quer atuar bastante esse ano de COP, esse ano de realmente trazer à luz que as mudanças climáticas já são uma realidade e que a gente precisa se adaptar a elas, mas que as crianças precisam ser a nossa prioridade. Ótimo, acho que esse é um tema super relevante mesmo, que está cada vez entrando mais na agenda da educação. Deputada, queria terminar aqui a nossa conversa com uma pergunta que eu sempre faço, que é, na tua opinião, qual o sonho possível para a educação daqui a 10 anos no Brasil? Eu sempre friso esse sonho possível para pensar em alguma coisa que a gente realmente possa acreditar que pode acontecer para o Brasil, para a educação nos próximos 10 anos. O que você acha? Davi, antes de responder essa resposta do meu sonho para a educação, eu queria responder meu sonho para a política. Porque hoje um dos grandes problemas da política no Brasil, na minha opinião, são as emendas parlamentares, e a gente fala pouco disso. E para a gente melhorar a qualidade do legislativo, melhorar a qualidade da política, a gente vai precisar falar sobre isso. As emendas parlamentares são um pedaço do orçamento que existe, né, numa cidade, no estado, no país, que o parlamentar pode destinar como ele quiser. E a justificativa é porque traz uma capilaridade, o parlamentar sabe, aquela organização precisa daquela rua. Mas, no fundo, isso vira uma captura do poder de executar o orçamento, de fazer as escolhas baseadas em dados e evidências, e virou um espaço de permanência no poder constante das mesmas pessoas na política. E isso faz com que exista uma superdependência para as emendas voluntárias, ou quando é institucionalizado, como o Congresso fez agora, com orçamento secreto, por meio das emendas parlamentares, de bancada, de Estado, não precisa mais falar com o executivo. E isso fragiliza muito o nosso sistema de pesos e contrapesos. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa, como sociedade, entender mais e entender a importância do seu voto para vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. A gente pode ter melhores pessoas lá e a gente precisa. E quando o meu sonho em relação à educação é que a gente consiga avançar muito em educação infantil, que a gente consiga entender que qualidade das creches, que acesso à natureza e desenvolvimento, que escolas resilientes, que cuidar da primeira infância é fundamental para que a gente tenha um bom resultado na alfabetização na idade certa, na escola em tempo integral, no ensino médio de qualidade, na capacidade desse jovem adulto se desenvolver na vida. Então, que a gente possa colocar realmente a primeira infância como um pilar importante para o desenvolvimento educacional. Ótimo sonho. A gente falou bastante de articulação, sei que tem várias organizações do terceiro setor, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Bracel e outras, que estão atuando muito fortemente nesse tema, e imagino que a gente vai ter avanços também muito grandes nesse tema nos próximos anos para se desdobrar nessas outras coisas que você estava falando. Então, vamos sonhar junto, acho que é possível. Bom, queria te agradecer muito por essa conversa, muitos aprendizados aqui, muita coisa interessante. Parabéns pela tua trajetória incrível, que tem ainda muita coisa para acontecer. E, de novo, muito obrigado aqui por compartilhar um pouco tuas histórias e teus conhecimentos aqui.
Imagina, eu que agradeço. Obrigada por dar a oportunidade de falar do legislativo, que acho que é uma oportunidade importante para a gente discutir na sociedade, mas principalmente parabéns pelo trabalho. Eu tenho certeza que a gente tem uma educação melhor no Brasil, porque o Instituto Natura tem feito um trabalho incrível nos últimos anos. Todas as consultoras que contribuem, todo mundo que compra Crer Pra Ver. Então eu sou muito fã, contem sempre comigo. Esse episódio está terminando e quero te convidar a deixar um comentário contando o que você achou. A Silvana Tamácia escreveu pelo nosso LinkedIn um comentário sobre o episódio em que a gente tratou de educação e inteligência artificial. A mensagem dela diz assim: obrigada por trazerem este tema para a discussão. Precisamos estudar muito para fazer o melhor uso das IAs na educação e pensar como ela pode ser uma aliada, buscando formas de garantir equidade no seu uso. Obrigado, Silvana, por escrever. Vamos pensar em um episódio para avançar nesse debate. Obrigado a você que nos ouve por acompanhar este episódio e obrigado às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. O próximo episódio vem em 15 dias. Até lá! Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A edição é do Matheus Marcolino, a sonorização e a mixagem são do Pedro Yanzur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Mello.